Imagine ter o jogador mais talentoso da Premier League no seu time, um jovem prodígio, e tudo que você poderia oferecer a ele era um empréstimo para o Burnley. Esse era Cole Palmer, antes de ser vendido para um rival direto e se tornar o melhor jogador da Premier League. Bem, foi isso que o Pep Guardiola fez, porque depois que ele foi para o Chelsea, nenhum jogador tem mais participações e gols do que ele, competindo de igual para igual com os maiores nomes da competição, como Haaland e Salah. Mas o que realmente aconteceu com esse jovem? Como ele calou os críticos e fez Guardiola se arrepender? Essa é a história de como Cole Palmer foi de esquecido no City a estrela mundial. Em 6 de maio de 2002, nascia em Manchester o garoto Cole Palmer. Ele foi incluído no mundo do futebol desde cedo. Seu pai era muito presente em jogos de campeonatos amadores e levava o jovem Palmer para vê-lo ele jogar. Ainda criança, Palmer chamava a atenção por sua habilidade com a bola, se destacando das outras crianças da sua idade. Palmer se inspirava em um jogador na sua infância, e ele era a lenda do Manchester United, Wayne Rooney. Seu sonho era seguir os seus passos e se tornar um grande jogador do Manchester United. Mas com apenas 8 anos de idade, ele teve que fazer uma difícil escolha. Palmer tinha duas propostas nas mãos, uma vindo do seu time dos sonhos, mas não era bem como ele esperava. O United mandou uma proposta com a oferta de fazer um teste e ser analisado pelo time que tanto amava. Por outro lado, o Manchester City ofereceu um contrato definitivo, e pensando pelo bem da sua carreira, Palmer e seus pais na época decidiram ir para os Blues. Sua escolha foi a melhor possível, pois o City estava formando o que em breve seria uma das melhores bases do mundo, onde o talento de jovens jogadores poderiam brilhar. Na base do City, que é famosa por formar talentos como Phil Foden e Sancho, Palmer encontrou um ambiente perfeito para desenvolver suas habilidades. Anos após, quando Palmer já tinha 16 anos, o City fez uma lista de jogadores que seriam dispensados da base, por não se adaptar ao futebol exigido na Premier League, e queriam dispensar Palmer apenas pelo seu tamanho. Ele não tinha crescido como os colegas de base e perdia muito na parte física, mas seu técnico, ao ver isso, anulou a escolha na hora, falando como Palmer se destacava pela sua calma com a bola, inteligência e habilidade técnica. Sempre evoluindo por todas as fases até conseguir chegar no time sub-18, ele assumiu o protagonismo. Como capitão, liderou o time na conquista da Premier League Sub-17 na temporada de 2019, mas o que o diferenciava era a forma como ele jogava. Palmer era criativo, inteligente e tinha capacidade de decidir partidas. Esses traços chamaram a atenção de Pep Guardiola, que monitorava de perto o desenvolvimento do jovem jogador e colocou ele para treinar junto com o time principal. Sua primeira partida no time foi em setembro de 2020, durante uma vitória por 3-0 contra o Burnley, na Copa da Liga Inglesa. Mesmo participando no time principal, a maioria dos seus jogos era pelo time sub-23. A realidade do City prejudicava a jovem promessa a ganhar o seu espaço no elenco, com estrelas renomadas, consideradas insubstituíveis. Nem mesmo o condecorado técnico espanhol, vendo sua habilidade de perto todos os dias no treino, conseguia ver que ele se tornaria um dia. Ganhava poucas oportunidades e quando entrava era porque o técnico usava o time reserva para poupar o elenco para jogos mais importantes. Ele tinha tanta vontade de jogar que jogou 2 partidas no mesmo dia. Ele jogou a primeira partida contra o Arsenal Sub-23 e depois recebeu uma ligação direto de Pep Guardiola, que o chamou para jogar uma partida contra o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa no time principal. Palmer mostrou que podia competir de igual para igual com grandes nomes do time e também na Supercopa da UEFA 2023 contra o Sevilla. Palmer marcou o gol de empate que levou a partida para os pênaltis, onde o City venceu, e Palmer foi apontado como um dos heróis da noite. Esses momentos provavam que Palmer tinha talento para brilhar no alto nível. Seu talento era indiscutível e se concretizou com a indicação de Golden Boy. No entanto, ele enfrentava um problema comum a muitos jovens talentos: a falta de espaço. Pep Guardiola aconselhou o jovem jogador para que tivesse paciência e esperasse que ele recebesse mais minutos em campo. Mas o Manchester City é conhecido por ter um dos elencos mais fortes do mundo, com jogadores como De Bruyne, Foden, Bernardo Silva e Mahrez. Palmer encontrou dificuldades para se firmar. Mesmo com Guardiola admirando seu talento,
o técnico parecia não ver como encaixá-lo no time titular. Essa falta de espaço começou a frustrar Palmer. Ele queria jogar mais, queria mostrar o seu potencial em jogos grandes, mas o time que ele aprendeu a amar vinha de uma temporada para ficar marcada na história, e ele sentia que a trajetória no clube que ele chamava de casa estava chegando ao fim. O jovem de 21 anos, sentado no vestiário do Etihad, observando ao redor. Era ali que ele cresceu, treinou e sonhou em ser um dos grandes. As paredes que antes representavam segurança e realização agora pareciam sufocá-lo. Ele sabia que, por mais que amasse o City, suas chances de brilhar estavam sendo apagadas pela sombra das grandes estrelas do elenco. Enquanto isso, o Chelsea fazia sua investida. A proposta de 45 milhões de libras foi aceita, mas a notícia caiu como uma bomba entre os torcedores do City. Ninguém entendia como o City poderia liberar uma joia lapidada no clube para um rival. Em sua despedida, Palmer publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais. Esse clube será sempre a minha casa. Agradeço ao Manchester City por me formar como jogador e como pessoa. Agora começa um novo capítulo na minha vida. A transferência para o Chelsea foi um ponto de virada. Diferente do City, onde ele era apenas mais uma promessa, no Chelsea, Palmer encontrou um time disposto a apostar nele como peça central no projeto. Logo nas primeiras partidas, ele começou a justificar o investimento. Palmer mostrou que era mais do que um jovem promissor. Ele se tornou o cérebro do meio-campo, criando jogadas, marcando gols e distribuindo assistências. Sua química com os atacantes do Chelsea rapidamente transformou o ataque do time em um dos mais perigosos da Premier League. Em sua primeira temporada completa pelo Chelsea, Palmer já estava entre os melhores da Premier League. Ele compete diretamente com Haaland e Salah pela liderança da artilharia e assistências, algo que poucos poderiam imaginar quando ele estava no banco do City. Muitos comentaristas apontam que Palmer é um exemplo perfeito de como o jogador pode explodir quando tem um ambiente certo. Ele é frequentemente comparado a outros jovens talentos que saíram da sombra de grandes clubes para se tornar estrelas em times que deram mais oportunidades. A história de Cole Palmer é uma lição sobre paciência, persistência e talento. Ele saiu de uma situação onde ele era apenas mais um no elenco para se tornar o protagonista de um dos maiores clubes da Inglaterra. Essa transformação não só fez história no Chelsea, mas também traz uma mensagem importante para jovens jogadores ao redor do mundo. Com o ambiente certo, a confiança e as oportunidades, é possível atingir o topo. Agora, aos 22 anos, Palmer não é mais uma promessa, mas uma estrela em ascensão. E acredite, isso é só o começo. O futuro é brilhante para ele e todos os olhos estarão nele, enquanto ele continuar a mostrar ao mundo o seu verdadeiro valor. O Chelsea apostou nele e agora ele está pronto para desenvolver essa confiança em campo, sendo uma peça fundamental em busca de títulos e conquistas, tanto no clube como na seleção. Enquanto Cole Palmer brilhou em um novo capítulo com o Chelsea, outro jovem talento passou por uma jornada completamente diferente. De ídolo no Palmeiras, com um futuro promissor, até enfrentar desafios e estar no banco de reservas do Arsenal. Quer entender como está sendo a carreira de Gabriel Jesus? Clique no vídeo ao lado.